Olá, boa noite. Conta de pai do governador do Acre, Gladson Cameli, recebeu 420 milhões de reais nos primeiros meses de mandato do governador, segundo dados do relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. E no jornal de hoje, 4 de janeiro de 2022, você vai ver também: o Ministério da Saúde realizou hoje audiência pública sobre vacinação de crianças contra a Covid-19. Bolsonaro sanciona com um veto lei que retoma a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Maioria é contrária à necessidade de prescrição médica e obrigatoriedade da vacina em crianças no resultado da consulta pública. A pauta é política, o noticiário internacional e as imagens que marcaram o dia de hoje. Tudo isso e muito mais agora no União Brasil. Olá, boa noite. Eu sou Esmênia Lopes e começa agora o União Brasil. Segundo o boletim médico divulgado nesta manhã pelo Hospital Vila Nova Star, o quadro do presidente Bolsonaro apresentou melhora e não irá precisar de cirurgia. Bolsonaro está internado desde a madrugada de ontem com uma dor abdominal. A obstrução, de acordo com a equipe médica, se desfez com um tratamento clínico. Os médicos consideram que o quadro clínico e os resultados dos exames laboratoriais mostram uma evolução satisfatória. Ainda segundo o último boletim, Bolsonaro irá passar a ser alimentado com uma dieta líquida, porém não há previsão de alta. E nesta terça-feira, o Ministério da Saúde deu início à audiência pública sobre a vacinação das crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. O Ministério da Saúde promoveu nesta terça-feira uma audiência pública para discutir a vacinação contra a Covid-19 de crianças com idade de 5 a 11 anos. O debate foi realizado na sede da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, em Brasília. Representantes da pasta e especialistas de entidades ligadas ao tema discutiram a inclusão da faixa etária no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Nessa segunda-feira, dia 3, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que as doses para crianças de 5 a 11 anos devem começar a chegar ao Brasil na segunda quinzena de janeiro. O laboratório Pfizer, fabricante do imunizante, confirmou o prazo previsto pela pasta. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, deu aval para a aplicação da vacina da Pfizer em crianças na faixa etária em questão. Diante disso, o Ministério liberou a vacinação para o público infantil, mediante a apresentação de prescrição médica. Até o momento, pelo menos 20 estados e o Distrito Federal já adiantaram que não vão exigir o pedido médico no ato da vacinação. Em nota, a Associação Médica Brasileira, AMB, defendeu a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Segundo a entidade, a autorização da Anvisa para a aplicação do imunizante segue os mesmos critérios de segurança e eficácia utilizados para as demais faixas etárias. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, também divulgou nota técnica em que defende uma análise técnica rigorosa por parte da Anvisa no processo de autorização do imunizante. A entidade destacou que a vacinação infantil já foi iniciada em outros países e é considerada ferramenta fundamental no controle da pandemia. De acordo com o governo federal, a inclusão da faixa etária no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação deverá priorizar crianças com deficiência permanente ou comorbidades e as que vivem com pessoas com alto risco para evolução grave de Covid-19. Rosana Leite, secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, falou que a maior parte das 100 mil contribuições da consulta pública encerrada no domingo foi contra a obrigatoriedade da receita médica para vacinar crianças contra o coronavírus. E aí a gente fala do resultado da consulta pública
realizada pelo Ministério da Saúde sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos, que mostrou que a maioria se manifestou contrária à necessidade de apresentação de prescrição médica para vacinação e não concordou com a obrigatoriedade da vacina. A secretária informou que a pasta irá apresentar amanhã um documento com um posicionamento a respeito da vacinação de crianças e adolescentes. Disponível por 11 dias, a consulta pública colocou em discussão a inclusão das crianças no Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19. O Ministério tem se posicionado a favor de que a vacinação das crianças de 5 a 11 anos ocorra mediante a apresentação de prescrição médica e o consentimento dos pais. E agora a gente fala da gripe, outro surto que também está deixando as autoridades atentas e em busca de conter. O Instituto Butantan está produzindo uma vacina contra a nova cepa. Diante do intenso aumento de casos de gripe no Brasil, principalmente causados pela influenza H3N2, o Instituto Butantan está produzindo uma nova vacina contra a gripe que irá conter essa cepa do vírus do subtipo DAVEN. Segundo o Butantan, os imunizantes serão distribuídos no Sistema Único de Saúde já em 2022. A nova vacina contra a influenza será trivalente, composta pelos vírus H1N1, H3N2, do subtipo DAVEN e a cepa B. Segundo o Instituto, o imunizante será importante para combater o surto de influenza H3N2, que atinge o Brasil e contém o espalhamento do vírus. O Butantan já produz 80 milhões de doses de vacina contra a influenza que são utilizadas na campanha nacional de vacinação. No entanto, por ser uma doença sazonal, o imunizante contra a gripe é atualizado cada ano com base em relatórios da Organização Mundial da Saúde. E a seguir, a pauta é política e ainda nesta edição, as imagens que marcaram esta terça-feira e o nosso noticiário internacional. Medida provisória do salário mínimo já está valendo, mas será analisada pelo Congresso Nacional. Bolsonaro sanciona com um veto lei que retorna com a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Assuntos para a pauta é política. Começou a valer no sábado, dia 1º de janeiro, o novo valor do salário mínimo, que passa a ser de R$ 1.212 por mês. A mudança foi oficializada na sexta-feira, dia 31, por meio da medida provisória 1091 de 2021, assinada pelo presidente Bolsonaro. Cabe ao Congresso analisar a medida provisória. Nos últimos 2 anos, os parlamentares confirmaram o valor definido pelo Planalto. Este ano, a medida tem como referência o valor previsto no Orçamento da União para 2022 de R$ 1.210, que foi aprovado no dia 21 de dezembro. O novo valor considera a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor de janeiro a novembro de 2021 e a projeção de inflação de dezembro do ano passado, estimada pela área técnica do Ministério da Economia. No total, o reajuste foi de 10,18% em relação ao salário mínimo anterior, que era de R$ 1.100. O valor diário do salário mínimo corresponde a R$ 40,40 e o valor horário a R$ 5,51. Apesar de já estar valendo, a medida provisória ela precisa ser validada em sessão do Congresso Nacional em um período de até 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. O primeiro prazo termina no dia 2 de abril, já que o ano legislativo começa a ser contado no dia 1º de fevereiro. E foi sancionada com veto a lei que retoma a veiculação de propaganda partidária no rádio e na televisão. Tinha sido extinta em 2017 e, diferente da propaganda eleitoral, divulgada em anos de eleições para apresentar candidatos e suas propostas, na propaganda partidária, as legendas divulgam os programas partidários e as suas ações. O veto foi ao trecho que determinava que as emissoras de rádio e de televisão teriam direito a uma compensação fiscal pela cessão do horário.
Essa compensação seria calculada a partir da medida de faturamento das emissoras no horário das inserções. O veto foi recomendado pelo Ministério da Economia, que considerou que esse trecho violaria o interesse público e a constitucionalidade, por criar um benefício fiscal sem estimativa do impacto orçamentário. E entre os dias 30 de dezembro e 2 de janeiro, a Polícia Rodoviária Federal realizou a Operação Ano Novo. A PRF divulgou os dados. A Polícia Rodoviária Federal divulgou os resultados da Operação Ano Novo 2022, que ocorreu entre os dias 30 de dezembro e 2 de janeiro, e contou com mais de 7 mil policiais nas operações. Ao todo, foram 72.420 pessoas e 59.402 veículos fiscalizados em todas as rodovias do país. Durante o período da operação, foram registradas 37.169 atuações. Entre elas, 5.344 foram por ultrapassagem, 4.240 condutores e passageiros foram flagrados por falta do uso de cintos de segurança e 597 motociclistas transitando sem usar capacete. Foram realizados 35.717 testes de alcoolemia, sendo registradas também 964 infrações por dirigir sob influência de álcool. Houve redução no número de acidentes em 4%, registrando 730 ocorrências, e também redução de acidentes graves, que são aqueles que envolvem ao menos um ferido grave ou morto. Foi registrado 187 ocorrências, uma redução de 9% em relação ao mesmo período no ano passado. Em relação ao número de mortos, houve aumento significativo. Em 2020 e 2021, foram registradas 62 mortes, enquanto em 2021 e 2022 foram registradas 65. Quanto ao número de feridos, em 2020 e 2021 foram 983, enquanto em 2021 e 2022 foram 1.017, ocorrendo assim uma alta de 3% nas ocorrências. Em relação ao combate à criminalidade, a PRF obteve resultados significativos. Foram apreendidos 756 quilos de maconha, um aumento de 46%. Realizadas 442 prisões, um aumento de 51%. E recuperados 83 veículos, um aumento de 54% em relação ao mesmo período do ano passado. Ainda falando de segurança, os dados em relação aos homicídios em 2021 apresentaram queda quando comparado ao ano de 2020. O ano de 2021 terminou com redução de homicídios em algumas cidades do país. O Espírito Santo fechou o ano com o segundo menor número de homicídios desde 1996, com registro de 1.060 assassinatos. Já no estado do Ceará, no acumulado do ano, Fortaleza aparece no topo como a região com maior redução dos homicídios. Foram 1.041 crimes registrados de janeiro a novembro de 2020, contra 828 de 2021. No sistema, um melhor funcionamento da Polícia Civil, que realizou grande número de operações policiais, de investigações, de prisões importantes, aquelas chamadas prisões qualificadas, que são prisões de pessoas que estão nas ruas matando ou determinando a prática de homicídios, praticando crimes graves. Segundo o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Sandro Caron, a tecnologia foi um dos fatores importantes que contribuíram para a redução dos homicídios no estado. Essa queda de 18% dos homicídios no estado, exatamente a todas essas ações que eu elenquei aqui. Segurança pública é um sistema. Você só consegue o resultado se cada instituição estiver realizando bem o seu papel e todas integradas e também com tecnologias e investimentos à disposição. A expectativa para 2022 é que os números de homicídio no estado possam diminuir cada vez mais. A expectativa é muito boa, Sabemos que a redução
no Ceará no ano de 2021, ela foi significativa, mas também sabemos que há muito a avançar. Quando temos uma redução dessa, se vê que estamos no caminho certo, ainda temos muito a avançar e estamos muito otimistas. Para o delegado Arlen Filho, a população tem o seu papel importante na contribuição da redução dos homicídios através das denúncias. A população ela ajuda sobremaneira. Inclusive, a gente aproveita o espaço, né, para pedir, reiterar o apoio da população, que caso tenha alguma informação relacionada a homicídio, onde ele esteja escondido, ou alguma informação que possa elucidar um crime, que entre em contato com o WhatsApp Denúncias do DHPP. E o presidente Bolsonaro sancionou com veto o projeto sobre venda direta de etanol. Com vetos, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei sobre operações de compra e venda de etanol. Segundo nota da Presidência da República, o veto se deu porque as cooperativas possuem direito às exclusões, que geralmente reduzem a zero a base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. Mas a restrição a este veto não impedirá a comercialização direta por produtores do biocombustível, segundo o comunicado. Ficou ainda autorizada a revenda varejista de gasolina e etanol hidratado fora do estabelecimento autorizado, limitada ao município onde se localiza o revendedor varejista autorizado na forma da regulação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A nota ressalta ainda que a sanção ao projeto será importante para modernizar as regras ao setor de combustíveis. E no próximo bloco, as imagens do dia e as notícias internacionais. Vamos falar de exercícios. O beach tênis tem sido aliado de muitos que querem praticar alguma atividade física. Em cidades praianas, o que vem ganhando destaques é os esportes praticados ao ar livre. Um deles é o beach tênis, uma modalidade que foi criada na Itália na década de 80 e é exportado para o Brasil na década seguinte. O beach tênis é um esporte que surgiu na Itália na década de 80, nas províncias de Ravenna. E aí ele nasceu lá na Itália e vem desenvolvendo aqui no Brasil, vem crescendo aqui no Brasil, tá? Um esporte fácil, divertido e saudável. Segundo o educador físico Robson Barata, a modalidade do beach tênis vem ganhando seu espaço no Brasil. O beach tênis ele deu um boom, né? Há um ano atrás, ele deu um boom muito grande. Vem sendo praticado em todos os locais aqui de Fortaleza, no Brasil e no mundo. Para Robson Barata, o beach tênis é um esporte democrático, onde não tem restrição de idade. Pode jogar do neto até o avô. O beach tênis é um esporte super, hiper democrático, onde joga o vovô e o netinho, onde joga o pai e o filho, o alto, o baixo, o mais forte e o mais magro. É um esporte, se eu não diria, o mais democrático do mundo. Sofia Egito era adepta ao tênis, mas em suas caminhadas pela orla de Fortaleza, há 7 anos atrás, ela conheceu o beach tênis. Eu estava andando aqui na beira-mar e vi o Robson jogando beach tênis com as colegas. E aí me interessei, fui conversar com ele e ele me explicou como era o beach tênis. E quando na adolescência eu jogava tênis, me interessei e comecei a ter aula com ele. Para a economista, a prática do esporte pela manhã lhe ajuda a criar disposição para o restante do dia. Você acorda de manhã bem cedo, joga e aí depois você passa o resto do dia bem disposta, né? Sem dúvida, é um esporte muito agradável, você tem condições de jogar com seus filhos, netos, né? Com colegas, você conhece muita gente aqui, é muito bom. Vamos agora para as notícias internacionais. É o nosso giro pelo mundo com imagens da Euronews. O presidente da Câmara dos Deputados da Itália convocou o parlamento para eleger o próximo presidente da República.
Roberto Fico deu início aos trabalhos desta terça-feira com a convocação para a sessão do dia 24 de janeiro. Haverá, muito provavelmente, um voto por dia, por ordem alfabética, devido às restrições por causa da Covid-19 e os partidos políticos já estarem preocupados com possíveis ausências causadas pelo vírus. E quase 300 mil novos casos de Covid-19 foram registrados na França nas últimas 24 horas. Foi o anúncio do ministro da Saúde francês em um contexto marcado pelo surto da variante Omicron no país. Se trata de um número recorde de contaminações diárias. O número mais recente e próximo ao registrado nesta segunda-feira foi no final de dezembro, com pouco mais de 230 mil novos casos em um só dia. A proposta da Comissão Europeia de classificar como sustentáveis os investimentos em centrais nucleares ou a gás para produzir eletricidade e de incluí-los na chamada taxonomia verde gerou polêmica entre os Estados-membros. Apesar de Bruxelas falar em uma classificação realista e pragmática, mediante condições claras e rigorosas, os ativistas climáticos dizem que o texto provisório alega fazer um parecer que o nuclear é uma solução para as alterações climáticas e que o gás pode ser uma energia de transição. A taxonomia verde se traduz em um sistema europeu de classificação das atividades econômicas sustentáveis que contribuem para a redução de gases do efeito estufa. Vamos agora para as outras notícias nas imagens que marcaram esta terça-feira. A partir de fevereiro, os cerca de 13 milhões de microempreendedores individuais registrados no Brasil pagarão R$ 60,60 para contribuírem com a Previdência Social. O aumento é de 10,18% e segue o reajuste do salário mínimo, que passou de R$ 1.100 para R$ 1.212 a partir do dia 1º de janeiro. E o governador do Acre, Gladson Cameli, do Partido Progressista, foi alvo de 2 pedidos de impeachment nesta semana. A Assembleia Legislativa do Estado recebeu documentos feitos com base nas investigações da Operação Ptolomeu, deflagrada no mês passado. A Polícia Federal investiga supostos desvio na saúde e na infraestrutura do Acre. O caso tramita no Superior Tribunal de Justiça. Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras estabeleceu uma ligação entre Cameli e movimentações suspeitas no valor de R$ 820 milhões. O pai dele, Eládio Cameli, também foi citado pelo órgão de controle. Entre janeiro e agosto de 2022, período que coincide com os primeiros meses de mandato de Gladson Cameli, o pai do governador recebeu, de acordo com as investigações, R$ 420 milhões em uma conta da Caixa Econômica. E o jornal desta terça-feira fica por aqui. Se você quer dar a sua sugestão de assunto, manda pra gente pelas nossas redes sociais. Seja o nosso Facebook, Instagram, WhatsApp ou pelo nosso e-mail. Também pelo nosso canal do YouTube é possível participar, comentar, deixar a sua opinião, o seu elogio ou a sua crítica. A sua participação é muito importante. Muito obrigada pela sua companhia. Continue com a nossa programação. Uma ótima noite e até amanhã. União Brasil, informação além da notícia.